Hello, investidores! Bora falar sobre como esse aumento na Selic vai impactar os seus investimentos e quais são as melhores oportunidades no momento. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas se caso a minha voz estiver meio fanha, que nesse momento que eu tô gravando eu tô bem gripada, mas eu não queria deixar de vir gravar para vocês. Até o final do ano passado e início desse ano, a expectativa era que a Selic terminaria em torno de 9% em 2024. Mas o cenário se inverteu e, além da Selic não cair, ela voltou a subir. Então, primeiro de tudo, eu queria explicar aqui os principais motivos que levaram à inversão desse ciclo da taxa de juros. E o primeiro motivo é a perspectiva de aumento da inflação. Se a gente olhar no último Boletim Focus, a gente vai ver que a expectativa de acúmulo da inflação no ano de 2024, há um mês atrás, era de 4,22%. E agora está em 4,35%. A meta, na verdade, era de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, entre 1,5% e 4,5%. Mas mesmo tendo deflação, ou seja, inflação negativa no mês de agosto, a perspectiva continua subindo e isso exige atenção. A inflação é um fator decisivo na hora do Copom decidir se vai manter, aumentar ou reduzir a taxa de juros, conhecida como Selic. Já que a Selic ela é um mecanismo fundamental no controle da inflação, tentando mantê-la dentro da meta. E o segundo motivo é o cenário externo. Até então, nós tínhamos uma Selic caindo, enquanto os juros americanos se mantinha alto, e uma diferença curta entre os juros do Brasil e os juros americanos acaba provocando uma saída de capital estrangeiro do Brasil. Porque se a renda fixa americana está pagando 5% em dólar, é mais improvável que os investidores queiram assumir o risco de investir num país emergente como o Brasil, com prêmio menor, ou seja, com uma diferença menor de juros. E quando nós temos muita saída de capital do Brasil, o dólar acaba se valorizando perante o real. Agora, com a queda dos juros americanos em 0,5%, como foi definido na última reunião do Fed, e um novo aumento da Selic, a situação já muda. E o terceiro motivo, que na minha opinião é o mais preocupante, é o risco fiscal do Brasil, que de forma simplificada é o desequilíbrio entre os ganhos, ou seja, a arrecadação, e os gastos do governo. Em 2023 foi proposto o arcabouço fiscal, com o teto de gastos, e menos de 6 meses depois já estavam falando que esse teto não poderia ser cumprido. Isso faz com que os investidores percam a confiança na capacidade do governo de honrar com os seus compromissos. E essa desconfiança faz com que instituições, principalmente estrangeiras, tirem uma boa parte do capital investido no Brasil. Como eu falei, quando existe uma saída de capital grande do Brasil, o dólar tende a se valorizar perante o real e um dólar alto tem efeito inflacionário, uma vez que os produtos importados vão se tornar mais caros. Antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Isso é muito, muito, muito importante para mim, para eu continuar trazendo conteúdos como esse. Agora que nós falamos sobre as razões pelas quais fizeram o Copom optar pelo aumento da Selic, vamos ao que vocês estão realmente interessados. Quer saber quais são as melhores oportunidades nos investimentos? Óbvio, é pensar nos títulos pós-fixados, que são aqueles títulos que aumentam a sua rentabilidade conforme a Selic aumenta. Então, eu estou falando daqueles títulos indexados à Selic direta ou indiretamente. Diretamente seria o caso do Tesouro Selic, que rende Selic mais uma taxinha bem pequena. E indiretamente eu estou falando dos títulos atrelados ao CDI, já que o CDI segue o mesmo movimento da Selic. Então, sim, esses títulos pós-fixados tendem a te pagar mais agora com o aumento da Selic. Mas por que eu disse
Tendem e não afirmei com toda certeza. Porque a gente tem que lembrar que o mercado se antecipa. Então, as melhores oportunidades, elas surgem não nos momentos em que o fato acontece, e sim quando existe a possibilidade deles acontecerem. Então, por exemplo, vamos supor que alguns meses atrás, quando a previsão era de que a Selic ia continuar caindo, havia uma LCI pagando 97% do CDI isento de imposto de renda. E vamos supor que agora, com a Selic aumentando, essa mesma LCI do mesmo banco com o mesmo vencimento passa a te pagar 93% do CDI. Perceba que, ainda que a Selic e o CDI estejam aumentando, se há uma queda no percentual que o investimento está te pagando em relação ao CDI, vai acabar não havendo tanta diferença em rentabilidade assim no final das contas. Agora, em relação aos pós-fixados que você já tem na sua carteira, aí sim, eles com certeza vão te pagar mais. Porque na época que você comprou esse título, você já garantiu aquele percentual do CDI e, com o aumento da Selic e, consequentemente, aumento do CDI, esses títulos vão te pagar mais do que eles estavam pagando alguns meses atrás. Agora vamos falar sobre os tipos de investimento que não são tão óbvios assim para a maioria das pessoas. Começando pelos títulos híbridos atrelados à inflação, como é o caso do título do Tesouro Direto, Tesouro IPCA+. Os títulos híbridos têm uma parte pós-fixada, atrelada à inflação, e uma parte pré-fixada, que é uma taxa fixa, que depende da expectativa dos juros futuro. E o que temos nesse momento é uma expectativa de inflação crescendo e, além disso, um juros futuro previsto como elevado pelos motivos que eu falei no início desse vídeo, principalmente o risco fiscal do Brasil. Bianca, mas quando a Selic sobe, não é justamente para tentar fazer a inflação cair? Esse é o intuito. Mas se em contrapartida a situação do Brasil começar a melhorar, pré-fixada desses títulos começa a cair e, consequentemente, o preço do título vai subir, já que eles são inversamente proporcionais. Então, enquanto a taxa cai, o preço do título sobe. E quando a taxa sobe, o preço do título cai. E esse seria um ótimo cenário para ganhar um bom dinheiro com a marcação a mercado. Que é quando você vende o título antes do vencimento. Porque vamos pensar o seguinte, eu não falei que quando a taxa sobe, o preço do título cai. E quando a taxa cai, o preço do título sobe. Então, nesse momento, nós temos a taxa subindo e o preço caindo. Se você compra esse título barato e espera algum tempo, a situação melhora e a taxa começa a cair, o preço do título vai começar a subir e você ganha nessa valorização. Mas não só pensando em marcação a mercado, não. Porque nos patamares de taxa que esses títulos estão pagando agora, eu diria que compensa mesmo segurando esse título até o vencimento. Porque mesmo que o cenário do Brasil não melhore, na pior das hipóteses, ainda assim você estará protegido contra a inflação. Porque esse título sempre vai render inflação mais uma taxa. Aproveitando o embalo de falar sobre os títulos de renda fixa, eu diria que para os pré-fixados é um momento de cautela, porque a gente ainda não sabe até onde vai se estender esse ciclo de alta dos juros. Então, pré-fixar agora pode te fazer perder boas oportunidades. Indo para a renda variável, nós temos que assumir um pensamento contraintuitivo. Porque quando a Selic sobe, a tendência é que os ativos de renda variável no curto prazo não desempenhem tão bem. E aí que as pessoas simplesmente param de comprar ações ou FIIs, por exemplo. Só que ao fazer isso, você está desperdiçando a oportunidade de comprar bons ativos mais baratos. Então, sim, pode ser, isso não é uma afirmativa, que os ativos de renda variável não desempenhem tão bem durante o ciclo de alta dos juros. O investidor de longo prazo tem que ter consciência que ele não pode agir pensando num horizonte de apenas 6 meses. Então, falando especificamente de ações, você não tem que deixar de comprar ou vendê-las no desespero. Só que em momentos assim,
o foco na qualidade da empresa tem que ser ainda maior, porque você, investidor, precisa garantir que essa empresa está apta a passar por diferentes momentos econômicos de forma tranquila. E um indicador que eu considero muito importante nesses momentos de alta da Selic é o endividamento da empresa. Um descontrole no endividamento é o que causa grandes problemas. Agora, quando a gente fala de FIIs, tem uma classe específica de fundos imobiliários, que são os FIIs de papel, que possuem CRIs atrelados ao CDI, que vão se beneficiar dessa alta dos juros. Mas, novamente, a qualidade dos ativos é muito importante, porque não adianta nada um potencial maior de pagamento se os devedores dos CRIs não conseguirem honrar com o compromisso de pagar essa dívida. Ou seja, momentos como esse de alta da Selic trazem muitas oportunidades, mas você precisa saber encontrá-las e não ficar só no óbvio que são os pós-fixados. E quando os ativos de renda variável começam a subir, todo mundo gostaria de ter investido antes. Então, o que a gente tira de conclusão aqui é que a diversificação é muito importante para você garantir que a sua carteira desempenhe bem em diferentes momentos. E que você precisa entender a dinâmica dos tipos de investimento para saber aproveitar as oportunidades. Como eu disse, as melhores oportunidades não surgem no fato. Você precisa aprender a se posicionar antecipadamente e não acompanhar o que está todo mundo falando, porque se está todo mundo falando, é sinal de que você já está atrasado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e me segue lá no Instagram, @BiancaNasFinanças. Lá eu falo mais sobre finanças e investimentos. Se você quiser saber mais sobre o meu acompanhamento, também tem um link lá na minha bio do Insta para você saber mais informações. É isso e até mais.